Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. A qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas se manifestou no último tempo por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O plano de salvação de Deus já havia sido arquitetado, já havia sido planejado antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação de Deus não é plano B, é plano A. Deus já havia feito o seu plano. Deus já havia solucionado o problema, o remédio que daria a solução para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seria a entrega do seu único Filho unigênito para todo aquele que nele cria, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 13 versículo 8 que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Filho já estava com o Pai na glória. João 17 capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 1 e versículo 9, vai dizer, não foi porque nós merecemos, mas foi amor, que antes da fundação do mundo ele se entregou por mim e por você. O plano já estava feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, pela sua onisciência, já sabia que o homem ia cair. Então, seu plano já estava feito. Louvado seja o nome do Senhor. Para salvar toda a humanidade. E ele escolheu uma virgem, uma mulher, Maria, a qual Gênesis capítulo 13, versículo 15, vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isaías capítulo 7, versículo 14, vai dizer que uma virgem veria Emanuel. De uma virgem iria nascer o Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Em Lucas capítulo 1 e versículo 29 ao 35, vai dizer que o anjo fala com Maria e ali escolhe Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a sombra do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor, cobriria sobre Maria e geraria Jesus dentro do seu ventre. Louvado seja, e foi um parto normal, diz a Bíblia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10 e versículo 5 que Deus não queria mais sacrifício de animal e nem oferta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deu corpo a Cristo para que morresse em sacrifício uma vez só por os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10 e versículo 5. Deu corpo a Jesus para que ele se oferecesse em sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados. Ou seja, o plano de salvação foi antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Não foi plano B, não foi porque o homem caiu, foi porque Deus já havia planejado. Isso foi amor. Segundo Timóteo, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 9. Ele fala que nós não merecia, mas foi porque ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele entregaria a sua vida. Isso já tinha sido determinado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ele nasceu através da Virgem Maria, a sua mãe Maria. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, porque já havia sido profetizado pelos profetas, pelos salmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, e aconteceu, ele veio, Jesus deu corpo, ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se entregou. Ninguém tinha capacidade de perdoar pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele foi o fiador. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Ele riscou a cédula que nos condenava, a listra, a qual dizia que nós era culpado. Ele pagou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O preço de sangue, a qual homem nenhum podia pagar. Louvado seja o nome do Senhor. E nos resgatou. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da condenação eterna. Isto tudo foi amor. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, 17. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele deu a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26 e versículo 53, ele vai dizer que quando os soldados foram prender ele vai dizer assim, que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai e o Pai mandaria mais de 12 legião de anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é equivalente a 72 mil. Louvado seja o Cordeiro de Deus. João capítulo 18 e versículo 6 vai dizer que quando os soldados se aproximam dele para prender, cai tudo por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 10 e versículo 18, louvado seja o Cordeiro de Deus, vai dizer que a sua vida ninguém toma, a sua vida ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. E a torna a tomar de volta. Porque ele deu e ele tomou de volta. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Tudo isso por amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso por amor a mim e a você. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ele foi até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo por amor. Ele manifestou a sua poderosa graça. Porque não é porque nós merecemos, mas é um favor de Deus. A sua infinita graça é imerecível, a qual nós não merecia, mas ele deu por amor a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama e quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da condenação eterna, para te dar salvação eterna, gozo eterno, alegria eterna. Louvado seja o Cordeiro de Deus, para que nós venha ter vida em abundância. Este foi o plano de Deus, o plano A de salvação, para salvar o mundo, toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, sem exceção de pessoa. Seja boa ou seja ruim, Deus quer salvar você deste mundo pecaminoso, te tirar das trevas e te trazer para a verdadeira luz, que é Cristo, o Salvador da humanidade. Fique com esta palavra e se você crê nessa palavra, eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, eu oro agora, Senhor amado, Deus, para teus filhos que, Senhor amado, está precisando de um Salvador. Meu Deus, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que morreu e ressuscitou. Meu Deus, entra com salvação nos lares, Senhor amado. Quantas famílias, Senhor da glória, clama, meu Deus, para que o Senhor venha salvar os seus filhos, seus esposos. Entra, meu Deus, com salvação, Senhor, nos lares. Ah, Senhor amado, entra com salvação, ó Pai. Quantas almas estão, Senhor amado, indo de caminho, Senhor, para a condenação eterna. Mas resgata ele, meu Deus, e traz, meu Deus,
Ah, Senhor, para a salvação eterna. Entra agora com salvação, meu Deus. Traz os desviados, afastados que estão parados. Ergue, levanta os caídos e traz de volta, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Amém.